Amados, abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8. Quero compartilhar com os amados a palavra que o Senhor me deu na madrugada de sexta para sábado. O Senhor me visitou, trazendo um poderoso despertar. Eu quero dizer para os amados que o Senhor nos surpreende com o seu amor. O Senhor nos surpreende com a multidão das suas misericórdias, porque elas são a causa de não sermos consumidos. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, os amados se coloquem em pé, em reverência à palavra de Deus, em nome de Jesus. Todos quantos estão acompanhando este culto pela internet também nesse momento, estejam em reverência, em temor e tremor, diante da santa e gloriosa presença do Senhor, quando a sua palavra, o maior poder do universo, será lida e ministrada. Oremos. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos-te, Senhor, dá-nos sabedoria do alto para que possamos compreender as maravilhas da tua palavra. Desvenda os nossos olhos espirituais para que possamos contemplar essas maravilhas. E a tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida na terra fértil do nosso coração e da nossa mente, e possa germinar e frutificar. Senhor, que essa semente bendita e poderosa que é a tua palavra, que será lançada agora, não caia à beira do caminho, e as aves do céu, os demônios que impedem a compreensão, venham consumir essa semente. Nem caia, Senhor, em terreno pedregoso, de pouca profundidade, para que a alegria da tua palavra, o amor pela tua palavra não seja efêmero, passageiro. Nem caia também, Senhor, entre os espinhos, que tu dizes em tua palavra que os espinhos são as paixões do mundo, as preocupações do mundo, que sufocam, Senhor, essa semente e não a deixam prosperar, mas que essa semente caia em terra fértil e possa produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Assim clamamos, Senhor, te dando graças pelo teu poderoso operar, pelo privilégio santo de ouvirmos a tua voz, como a voz de muitas águas. Em nome de Jesus, amado Espírito, opera agora. Amém. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, diz assim a palavra de Deus. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou
em Azoto e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém, amados? Até aqui. Os irmãos podem sentar-se. Deus seja louvado pela sua palavra. Amados, quem foi Filipe? Este Filipe não foi o apóstolo Filipe, aquele que alcançou a Natanael e disse para Natanael: encontramos o Messias, de quem Moisés falou na lei, de quem os profetas profetizaram. E Natanael lhe disse uma história relatada no Evangelho de João, capítulo 1. Quem é ele? E Filipe disse: Jesus de Nazaré. E Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael foi alcançado pelo Senhor Jesus e passou a ser um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, assim como Filipe. Este Filipe, que opera poderosamente, movido pelo Espírito do Senhor, ele era um dos primeiros 7 diáconos da igreja. Queria que você acompanhasse comigo no livro de Atos, capítulo 6, onde fala sobre a instituição dos diáconos, como eles foram escolhidos. Quero dizer para todos, amados, que têm o privilégio santo de terem sido ungidos na casa do Senhor, o privilégio santo de fazer a obra, obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, levitas. Há uma unção derramada sobre as nossas vidas, há uma porção gloriosa sobre as nossas vidas, mas há, paralelamente, uma grande responsabilidade de todos nós, para que nós possamos também ministrar a palavra, a mensagem da cruz, àqueles que ainda são eunucos espirituais, aqueles que não são férteis espiritualmente, aqueles que ainda não podem gerar vidas espirituais. Atos capítulo 6, versículo 1 diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Nós vemos aqui, amados, os 7 primeiros diáconos da igreja primitiva, 7 homens escolhidos por Deus, apresentados pelo povo, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E os apóstolos disseram assim: eles vão cuidar das igrejas, eles vão cuidar das vidas, eles vão fazer os serviços necessários para atender o povo, e nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. E Filipe foi um desses varões valorosos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E a palavra nos diz, amados, que o início da igreja foi um dos maiores eventos históricos, pelo poderoso mover, pelo poderoso derramamento do Espírito Santo de Deus. Os corações ferviam. Havia uma sede tão grande, uma fome tão grande, não sede de água, nem fome de pão, mas sede e fome da palavra de Deus. Mas que o coração do povo latejava, fervia, estavam sedentos em conhecer o verdadeiro poder. E essas vidas se convertiam, multidões se convertiam, na ministração de Pedro, na ministração de João, na ministração dos demais apóstolos. Mas a igreja sofreu uma grande perseguição, amados.
principalmente por parte do então perseguidor da igreja, chamado Saulo. Saulo que perseguia a igreja de tal forma, amados. No capítulo 8, diz assim, eu queria que você acompanhasse comigo, capítulo 8, versículo 1. Depois da morte de Estevão, cujas vestes foram colocadas aos pés de Saulo, diz a palavra, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Filipe, o evangelista, Filipe, o diácono, separado pelo Senhor para essa grande obra, amados, passou a ser um pregador de multidões. Diz a palavra que a igreja foi perseguida, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, os 12 apóstolos, e os diáconos que haviam sido separados para fazer o serviço da igreja, para dar assistência ao povo, foram enviados como mensageiros do Evangelho, proclamando a mensagem da cruz, proclamando as boas novas em Cristo Jesus. E as multidões ouviam a palavra e não apenas isso, contemplavam o mover de Deus através dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. Amados, a igreja começou a crescer porque era bastante perseguida. Evidentemente, nós conhecemos a história e vimos e sabemos que Saulo de Tarso, depois nosso amado apóstolo Paulo, de perseguidor passou a ser perseguido e foi um dos maiores implantadores de igreja logo depois da sua conversão. Mas eu quero focar aqui, amado, nesse ministério glorioso e nessa obra gloriosa que Deus usou a vida do seu servo Filipe, o diácono, companheiro de Estevão, de Prócoro, de Nicanor, dos demais diáconos escolhidos, e passou a ser aí um proclamador do Evangelho. Multidões se convertiam, sendo levadas ao conhecimento da palavra, ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu queria que você pudesse hoje compreender que o nosso Deus não é apenas o Deus das multidões. O nosso Deus é o Deus de cada vida. Nosso Deus é o Deus que chama cada um pelo seu próprio nome. O Deus para o qual cada vida é extremamente preciosa. Deus que ama a todos, mas que diz para mim e para você: não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. O Deus que diz: quando passares pelas muitas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, pois estou contigo. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O nosso Deus é um Deus que opera poderosamente para alcançar multidões. Um Deus que, diz a palavra, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Eu queria que você pudesse prestar atenção nesse versículo que é o resumo do Evangelho, João 3,16. Abra sua Bíblia comigo, João 3,16. Esse versículo é considerado o Evangelho resumido. É o versículo mais emblemático da palavra de Deus, que traz essa revelação
poderosa, amados, sobre essa obra gloriosa, desse amor incondicional do nosso Pai Celestial. João 3,16 diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando fala Deus amou o mundo de tal maneira, esse versículo revela o amor incondicional, inigualável de Deus, que abriu as portas para a humanidade. Deus amou o mundo. O mundo não ama a Deus, mas Deus ama o mundo. O mundo não reconhece a Deus como Senhor, mas Deus opera no mundo. O mundo muitas vezes rejeita esse amor, porque o mundo foi enganado por Satanás, dizendo que todos são filhos de Deus. E a palavra de Deus nos ensina, nos adverte, nos alerta, para que nós não sejamos enganados por essa mentira que eu em particular, considero a mais engenhosa, a mais astuta mentira trazida por Satanás. Porque uma vez que ele conseguiu enganar a todos, dizendo que todos são filhos de Deus, já não há mais motivação em cada pessoa, em cada coração, em buscar verdadeiramente a Deus, em reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que se receba o poder de ser feito filho de Deus. A maior parte da humanidade continua ainda como criatura de Deus, mas não como filhos de Deus. Então, quando diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, demonstra a amplitude desse amor, a dimensão desse amor, através do qual Deus abriu as portas para a humanidade ser alcançada. Mas aí o versículo diz assim: para que todo aquele que nele crê, todo aquele, quer dizer, para que cada um que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus sai do macro e vem para o micro. Ele traz, amados, assim, a demonstração inequívoca de que Ele abriu as portas para toda a humanidade, de que o seu coração ama a todos igualmente, mas os teus olhos são postos em cada vida individualmente. É isso, amados, que nós temos que lembrar, como foi louvado, esse louvor maravilhoso da harpa, a mensagem da cruz. Que esse amor de Deus manifestado através de Jesus Cristo na sua morte, consumado na sua ressurreição, e Jesus abrindo, inaugurando um novo e vivo caminho para que nós possamos ter acesso aos céus através da fé, crendo que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, para que tenhamos a vida eterna. Eu fiquei meditando, amados, sobre essa realidade que muitas vezes passa desapercebida. Nós temos essa realidade normalmente assim, à margem da nossa vida cristã. Nós começamos a nos acostumar com as coisas da nossa vida cristã. Acabamos muitas vezes nos acomodando diante dessa grandiosidade de Deus, da sua proteção, do seu cuidado, e nos esquecemos dessa particularidade. Eu não sei se você é capaz de pensar nisso agora. Imagina que esse amor de Deus demonstrado a toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, para que você, para que eu, cada um de nós, todo aquele que crer em Jesus Cristo, seja salvo. A dimensão do amor, essa porta gloriosa de salvação aberta por Deus, ela tem um foco específico. Eu queria que você pudesse compreender isso. O foco específico de Deus é exatamente você. Você pode glorificar a Deus por essa porção. Você é o foco principal desse amor. Deus chama a mim e a você pelo nosso próprio nome. Eu me lembro de algumas vezes em que
sem que ainda eu conhecesse a Deus. Deus me chamou pelo nome. Me lembro de uma vez em que, recebendo uma oração em nossa casa, quando Deus enviou lá 2 servos para orarem pela nossa família, o Senhor levanta o seu profeta, um servo, na humildade, consagrado, uma vida consagrada diante do altar. Ele que não conhecia a nossa família, não conhecia o nome em detalhes de cada um de nós, eu, minha esposa, meus filhos. E no meio da oração, esse servo diz assim: a ti te digo, filha, a ti te digo, Neuza Gomes. Talvez muitos irmãos não saibam o nome da Neuza completo. Talvez muitos irmãos, se fossem chamar, como que é o nome da Neuza? Qual é o sobrenome? Ia falar Neuza Albiero. Ela é Neuza Gomes de Camargo Albiero. Isso me faz lembrar agora desse momento tão sublime, nesse dia de oração, quando aquele servo diz assim: a ti te digo, filha, a ti te digo, Neuza Gomes. Nós estávamos de olhos fechados, nós abrimos o olho assustado, porque ele foi no lugar que poucos conheciam, para Deus demonstrar que não era o servo, o profeta que estava ali, mas o próprio Deus estava presente, revelando coisas que nós nos assombramos, coisas simples, um nome. Nós nos assombramos. Eu queria que você hoje pudesse, assim, reavivar esse assombro, e você pudesse glorificar a Deus e agradecer a Deus do fundo do seu coração. Deus conhece você pelo nome. Deus não se refere a você como um anônimo. Deus conhece a sua vida, conhece o seu assentar, conhece o seu levantar. De longe entende os seus pensamentos. Deus ama a sua vida. Deus ama você como pessoa, como indivíduo. Ele que amou o mundo de tal maneira, que abriu as portas da salvação para a humanidade. Todavia, os seus olhos, os olhos do Deus Altíssimo estão postos sobre a sua vida, meu amado e minha amada. Eu não sei se você é capaz de se regozijar com uma declaração dessa, porque é assim que a palavra de Deus diz. É por isso que nós podemos dizer assim: Deus é poderoso para converter multidões, e mas Ele é poderoso para alcançar uma única vida. E por isso eu queria perguntar para você: você sabe qual é o valor de uma vida? Você tem noção do que significa uma vida para Deus? Às vezes nós desdenhamos das coisas de Deus. Muitas vezes nós nos distanciamos das coisas de Deus sem compreender esse mistério. E você vai entender, quando nós estivermos expondo esse texto, você vai entender como que Deus faz e como que Ele muda o foco do macro para o micro, como Ele traz do coletivo para o individual, como que os ouvidos deles estão atentos, não apenas às orações de toda a igreja, mas de cada vida em particular. É essa verdade, essa realidade que nós precisamos compreender. E precisamos não apenas nos alegrar, precisamos nos regozijar, precisamos nos entusiasmar. Ter entusiasmo significa ter o poder e o mover de Deus dentro da sua vida. O amor pela humanidade, mas o amor por cada ser humano, por cada vida que é preciosa. Deus ama cada vida em particular, com as suas particularidades, com seus defeitos, suas virtudes. Cobre os pecados, quebra as cadeias, resgata das trevas, traz para o reino da sua maravilhosa luz e salva. Nós aprendemos algumas lições com a conversão desse eunuco etíope. Fui pesquisar sobre esse eunuco anônimo. Apenas disse que ele era um eunuco, um oficial
do império e era da Etiópia. Esse eunuco anônimo era um temente a Deus, um gentio que acreditava no Deus de Israel, mas que por causa de sua deficiência, por ser eunuco, não teria sido admitido na corte interna do templo ou na igreja, na congregação de Israel. Diz a palavra, voltando a Atos capítulo 8, quando o anjo do Senhor diz a Filipe, versículo 26, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. Amados, ele saiu da Etiópia, foi para Jerusalém para adorar o Senhor. Só que ele era eunuco. E a palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1. Eu queria que você abrisse em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1, para você entender por que Deus alcançou logo esse eunuco. Para os judeus, amados, isso aí foi um sinal tão poderoso de Deus, o Deus que não faz acepção de pessoas, que eles se assombraram. Nem Filipe entendia o que estava acontecendo. Deuteronômio capítulo 23, versículo 1 diz assim: o quebrado de quebradura, ou o castrado, não entrará na congregação do Senhor. O eunuco era castrado para poder servir ao rei ou à rainha, cuidando das mulheres, das concubinas do rei, cuidando da rainha, sem que oferecesse qualquer perigo, tanto ao rei e suas mulheres, quanto à própria rainha. Por ser castrado, ser infértil, ele era considerado, evidentemente, uma pessoa deficiente. Jesus diz que existem eunucos que nasceram eunucos, nasceram já com algumas deficiências. Existem eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, foram castrados pelos homens. E existem os eunucos espirituais, aqueles que não frutificam espiritualmente. Jesus, em sua infinita sabedoria, trouxe a revelação dessas três categorias de eunucos: aquele que nasce assim, aquele que é feito assim pelos homens, e o eunuco espiritual, vidas que não conseguem frutificar espiritualmente, vidas que quando a semente da palavra é lançada nos corações, as sementes morrem, porque não encontram, essas sementes não encontram guarida em terra fértil. Por isso nós precisamos orar sempre, clamar sempre ao Senhor, para que Ele torne a terra dos nossos corações e mentes terras férteis, para receber essa semente. Então esse eunuco, ele não podia fazer parte da congregação. Ele ia para Jerusalém para adoração, mas ele não podia adentrar no templo. Mas isso, amados, não impedia que ele buscasse ao Senhor, que ele desejasse ouvir a palavra de Deus. E Deus diz em Isaías 56, versículo 3 ao 5, e depois você medita, que Deus haveria de reservar para os eunucos que o buscassem um nome eterno. Isaías já profetizava que muitos eunucos seriam alcançados. Presta atenção, rejeitados na igreja, rejeitados na congregação, impedidos pela lei de Moisés a adentrarem ao templo, mas com um lugar reservado no coração de Deus. O mesmo coração que tem um lugar para mim, um lugar para você reservado. O mesmo coração que se abriu em demonstração de amor por toda a humanidade, entregando o seu próprio Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para realizar essa obra gloriosa, esse plano glorioso de salvação. Então estamos falando de uma vida que era rejeitada pelos religiosos, mas sobre a qual estavam postos os olhos de Deus. Trazendo esse contexto histórico,
Eu queria que você pudesse anotar, se possível, a primeira lição que nós aprendemos com a conversão desse etíope, desse eunuco, de Cândace, rainha da Etiópia. Primeira lição: Deus ama e se preocupa com cada vida, pois Ele sabe o real valor de uma vida. A conversão do eunuco, muitas vezes nós passamos por ela assim, de forma desapercebida, sem atentarmos para a grandiosidade desse ato, justamente pela condição do próprio eunuco. Então Deus ama e se preocupa com cada vida, pois Ele sabe o real valor de uma vida. Nós não sabemos, muitas vezes nós não compreendemos o quanto a nossa vida individualmente é valiosa para Deus. Jesus diz assim em Mateus capítulo 16, versículo 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Nós resumimos isso, evangelizando, falando da importância de uma vida, dizendo assim: uma vida vale mais que o mundo inteiro. Uma única vida vale mais que o mundo inteiro. Eu não sei qual o valor que se dá para a sua vida. Eu não sei se você é capaz de compreender o quão valiosa a sua vida é. Mas existe alguém que sabe o valor da sua vida. E tanto sabe o valor da sua vida, que Ele deu por amor à sua vida, a vida mais preciosa que já existiu na eternidade, a vida mais preciosa que já pisou a terra, a vida mais santa, mais pura, mais perfeita, Jesus de Nazaré. Jesus veio por amor a você. Você é capaz de compreender isso? Deus amou o mundo, abriu as portas para a humanidade, mas os olhos de Deus estavam postos sobre as vidas individualmente. E sabe o que nós fazemos muitas vezes com essa realidade? Nós damos de ombro. Nós não valorizamos, porque se valorizássemos, nós não trataríamos as coisas de Deus como tratamos. Nós nos empenharíamos a cada dia em servir a Deus de uma forma diferente. Nós seríamos gratos, diariamente gratos a Deus, em todos os momentos gratos a Deus. Nós jamais podemos esquecer quando Deus olhou para aquele eunuco, por sua graça e misericórdia, conhecendo aquele coração que buscava a Deus, que tinha sede e fome da palavra, Deus envia o socorro e resgata aquele eunuco, rejeitado na congregação, rejeitado pelos religiosos, amado pelo Deus Altíssimo. Segunda lição: Filipe estava pregando às multidões, mas Deus o interrompe por amor a uma vida. Mas nós lemos aqui, se você meditar no capítulo 8, desde o capítulo 6, quando os diáconos são instituídos, e você, chegando até esta passagem da conversão do eunuco, quantos sinais, quantos prodígios e maravilhas Filipe realizou, os apóstolos, Pedro e João, que ficaram em Jerusalém, quando Filipe passou a pregar a palavra e operar sinais, milagres, maravilhas, multidões se convertendo. Pedro e João deixaram Jerusalém e foram até Samaria, foram se encontrar com Filipe. Ele era um diácono, amados, mas Deus o usava com poder e força. Sabe por quê? Porque o coração dele fervia por amor a Deus, porque ele se colocou à disposição de Deus. A igreja estava sendo perseguida, mas Deus abriu uma porta para que Filipe pregasse às multidões e vida se rendesse ao pé do Senhor. Imagine você, meu amado e minha amada, Deus usando a sua vida para alcançar multidões, o seu ministério crescendo, prosperando, e de repente Deus diz para você assim: para tudo, deixa as multidões, deixa as centenas, as milhares de vidas, e vai lá para o deserto, agora, porque tem lá uma vida que me é preciosa.
Talvez eu e você disséssemos assim: Senhor, mas aqui tem milhares de vidas que precisam ouvir a Tua palavra. Não é mais importante eu continuar aqui? Você não quer mandar outro lá? Para tudo aqui. Vai lá agora, porque essa vida está sedenta, está faminta da palavra. Amados, muitas vezes nós não compreendemos esse mistério. E sabe o que significa isso? O Senhor falou muito comigo na madrugada, amados. Eu acordei e disse para a Neuza, falei: bem, o Senhor me deu um chacoalhão na madrugada. Sabe o que significa Deus interromper o ministério de Filipe, que pregava as multidões e convertia multidões, e mandá-lo alcançar o etíope? Significa que para Deus as igrejas, presta atenção, as igrejas não são feitas de números, nem de estatísticas. As igrejas são feitas e compostas de vidas que são preciosas a Deus. Jesus disse que onde estiverem, quantos? 2 ou mais. Jesus não disse assim: onde estiverem 200 ou 2.000, eu estarei junto. Ele falou: onde estiverem 2 ou mais, reunidos em meu nome, ali eu estarei. As igrejas não são feitas de números, de quantidade, de estatísticas. Muitas vezes nós, pastores, gostamos de dizer que as nossas igrejas têm tal número de irmãos, realiza vários eventos, faz tantas coisas, tanto movimento. Mas Deus é capaz de fazer com que todo o movimento cesse e nos enviar como missionários, como resgatadores de uma única vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o amor dele também tem o foco em cada indivíduo. As igrejas não são feitas de números e estatísticas, mas de vidas preciosas. E eu quero dizer para você mais uma vez, talvez você ainda não tenha alcançado a exata noção, a exata dimensão de quanto você é precioso, de quanto você é preciosa para o Deus Altíssimo. Deus Todo-Poderoso chama você pelo seu nome, tem os olhos postos sobre a sua vida, conhece o seu assentar e o seu levantar, e você é tão precioso. Eu vou repetir para que você guarde isso, nunca mais esqueça isso. Você que está no santuário, você que está assistindo pela internet, você é tão precioso, você é tão preciosa, que Deus mandou Jesus Cristo morrer no seu lugar, para que você não fosse condenado ao inferno, a morte eterna, mas recebesse a vida eterna, que só é possível através de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 19, eu vou ler. Diz assim a palavra: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, que amou aquele eunuco, que a própria igreja rejeitava, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Eu não sei o quanto Deus é precioso para você, mas a palavra de Deus nos mostra o quanto você é precioso, o quanto você é preciosa para Deus. Jesus Cristo pagou o preço. A palavra de Deus diz que o preço que Ele pagou por mim e por você, para nos resgatar, para pagar o penhor, para nos libertar da escravidão, foi o preço de sangue. Porque não existem recursos humanos, nem financeiros, não existem tesouros na terra que pudessem pagar o resgate de uma única vida. Uma gota do sangue de Cristo tem mais poder e mais valor do que tesouros e fortunas e riquezas
que talvez nós nunca conheçamos, por mais ricos, mais poderosos, que possam existir na face da terra, tesouro algum é capaz de resgatar uma vida, e uma gota desse sangue precioso derramado na cruz do Calvário tem poder para resgatar. Eu queria que você hoje pudesse despertar e saber verdadeiramente qual é o real valor de uma vida. Talvez depois disso você possa dizer: Senhor, me perdoa pela minha negligência, me perdoa pela minha frieza espiritual, me perdoa pela minha indolência, me perdoa, Senhor, por não compreender o valor que tem a minha vida. Me perdoa, Senhor, por não te buscar como aquele eunuco buscava. Eu não tenho deficiência, não fui rejeitado quando estive na tua casa, Senhor, como aquele eunuco foi rejeitado. Todavia o meu coração não tem sede nem fome da tua palavra como tinha aquele eunuco. Aquele eunuco foi em Jerusalém para adorar, mas ele não podia entrar no templo para adorar. Mas a ele bastava a alegria de estar no lugar onde ele sabia que Deus estava operando. Talvez muitos neste exato momento pudessem estar na casa do Senhor, mas preferiram estar longe de Jerusalém. Alguns não podem estar presentes, outros já não têm mais vontade de estar presentes. Jesus pagou o preço, porque nosso Deus é Deus de multidões, mas é Deus também de uma única vida. Terceira lição que nós aprendemos: se você tem esse valor para Deus, por que Deus não tem esse valor para você? Estou falando da conversão do eunuco. Deus me mostrou na madrugada, amados, que está havendo um grande esfriamento no meio do povo de Deus. Eu não estou falando do mundo, apenas porque o mundo jaz no maligno. A maior parte dos religiosos, estou falando de vidas religiosas, não conhecem a Deus verdadeiramente. Mas o Senhor me mostrou que a pandemia acentuou o esfriamento por causa da mudança de hábito. Amados, muitos perderam o hábito de estar na igreja. Muitos perderam o hábito de ir para Jerusalém. Espiritualmente falando, Jerusalém é a figura da igreja. Muitos já não sabem o que significa aquilo que diz o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A restrição foi imposta, a pandemia afetou a todos, mas houve não apenas, amados, um distanciamento social, mas um distanciamento espiritual. Eu preguei sobre isso no início da pandemia, maio do ano passado. Se você buscar no YouTube, você vai encontrar essa ministração que diz assim, o grande perigo do distanciamento, o grande perigo do isolamento social é o distanciamento espiritual. E nessa madrugada de sexta para sábado, o Senhor me mostrou que está havendo um grande esfriamento. Não houve apenas esse isolamento, mas um distanciamento espiritual. Amados, é uma realidade que os evangélicos estão passando por ela. Muitos não estão percebendo. Nós tivemos recentemente uma reunião de pastores e foi comentado entre os pastores. As igrejas estão ficando cada dia mais vazias. E poucos se esforçam para estar na casa de Deus. Isso se chama esfriamento. Eu creio que, amados, nas igrejas, 70% a 80% das vidas que poderiam estar na igreja, que não têm comorbidades, que não têm restrições da idade, que não fazem parte do grupo de risco, poderiam estar presentes. Mas essas vidas aproveitaram esse álibi do distanciamento, do isolamento, para não sentirem-se na obrigação, vamos dizer assim, porque não era prazer de estar na casa de Deus. Esse é o grande risco que nós corremos, nós todos corremos.
Esse é o grande risco que a igreja corre. O inimigo está usando essas brechas, esse distanciamento espiritual, para operar de forma a trazer ainda mais desânimo, dificuldades, contratempos. Amados, nós nos motivamos a estar em tantos lugares, apesar das mesmas restrições, neste mesmo tempo de pandemia, mas não estamos nos esforçando para estar na casa de Deus. E atenção, o que mais me chocou, amados, foi o que o Senhor me disse a respeito da igreja, que não são apenas as cadeiras que estão vazias, as vidas estão vazias. Para cada cadeira vazia, existe uma vida que está ficando vazia, que vai se distanciando sem perceber, que não se apercebe do perigo desse distanciamento, vai se distanciando dos compromissos do reino de Deus. Mas nós nos envolvemos com tantas coisas, nos comprometemos com tantas coisas, e vamos nos distanciando, e vamos, sem perceber, vamos nos descomprometendo, nos descompromissando de tudo que diz respeito ao reino de Deus. Mas essa realidade é tão real, tão viva, tão poderosa. Nós perdemos esse envolvimento com o reino de Deus, com as coisas de Deus. E Deus me disse de forma assustadora: não são as igrejas que estão ficando vazias, não são os bancos, as cadeiras das igrejas que estão vazias, as vidas estão ficando vazias. Existem vazios na alma. Eu quero encerrar dizendo para os amados que, além dessas 3 lições que são contundentes, existem 2 ações urgentes que nós precisamos fazer. Nós. E agora estou chamando você a essa responsabilidade. Essa responsabilidade não é só do pastor. Nós vimos aqui, amados, que quem moveu multidões, batizou multidões, alcançou multidões, não foram os apóstolos, não foi apenas Pedro, João, Tiago, os demais apóstolos. Foram os diáconos da igreja primitiva. Aqueles que tinham a posição de servos. Os apóstolos, diz a palavra, eles estavam cuidando do ministério da oração e da palavra, administração da palavra. Mas quando a igreja foi perseguida, os diáconos foram dispersos, muitos foram dispersos, e eles tomaram a posição de mensageiros do Evangelho, proclamadores da salvação. Felipe moveu os céus e terra, os outros também. A igreja cresceu. Eu quero chamar você, meu amado e minha amada, a essa responsabilidade. Vidas estão indo para o inferno. Na nossa própria família, vidas estão distantes da casa do Senhor. Vidas estão distantes da salvação. Nós estamos nos distanciando, não percebemos isso, mas estamos nos distanciando. Nós já não valorizamos as coisas do reino de Deus. O amor pela palavra, o amor pelos louvores, o tempo de oração. Nós já não nos dedicamos como deveríamos nos dedicar, como por algum tempo nos dedicamos. Amados, as restrições da pandemia, esse distanciamento social, esse isolamento, trouxe esse esfriamento espiritual que está fazendo com que muitas almas estejam vazias, e o único que pode preencher esse vazio se chama Jesus Cristo. Ele é o único que pode fazer isso. Então nós temos 2 ações urgentes. Primeira delas, nós precisamos voltar a buscar a Deus, como aquele eunuco buscou. Aquele eunuco tinha uma deficiência física. Era um eunuco físico, feito eunuco por vontade do homem. Muitos de nós
estão se tornando eunucos espirituais. Deixaram de ter a fertilidade espiritual. Deixaram de ser geradores de vidas. Nós precisamos buscar a Deus como aquele eunuco buscou. Você que está distante de Deus, que sente o vazio na alma, se aproxime de Deus. Volte a buscar a Deus. Anseie por estar na presença de Deus. Há uma cadeira vazia na sua igreja. Quando você se assentar nela e se consagrar diante do altar, aquela cadeira não estará mais vazia. E também não haverá mais vazio na tua alma. Porque o amor de Deus será derramado poderosamente no seu coração. O Espírito Santo de Deus vai mover a sua vida. E você será resgatado, amado, como sempre foi, voltando a se aproximar de Deus. A segunda ação. Você que conhece uma vida que esteja distante, preste bem atenção. Você que conhece uma única vida, pode conhecer muitas, mas uma única vida, que esteja distante, que esteja vazia, vá atrás dela. Faça como Filipe, alcance essa vida e traga para junto de Deus. Nós precisamos, amados, como cristãos, ou vidas que amam a Deus e essa obra gloriosa, buscar a Deus como o eunuco e buscar as vidas como Filipe. Talvez esteja faltando isso para nós. E Jesus disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Muitos que conhecem a Deus, que já tiveram experiências tremendas com Deus, estão eunucos espiritualmente, distantes de Deus. E já não é mais por força do isolamento nem do distanciamento, porque as igrejas estão abertas. O que estão fechados agora são os corações. As almas estão insensíveis. Os lábios já não entoam cânticos de louvor. Os joelhos já não se dobram. Mas há um amor que supera tudo isso, que perdoa tudo isso, e que nos faz retornar à sua gloriosa presença. O amor de Deus por cada um de nós. Esse Deus que pagou o maior preço por uma única vida, fazendo com que o seu Filho derramasse o seu sangue puro e imaculado. Busque a Deus como eunuco. Busque as vidas como Filipe. Você, meu amado e minha amada, que nesse momento está na sua casa. Você, meu amado e minha amada, que nesse momento está dentro da casa do Senhor. Se seu coração já não anela mais, se a sua alma já não anseia mais pelo Senhor, peça perdão a Deus. E diga para o Senhor: eu quero buscar-te, como buscou aquele eunuco. E depois quero que o Senhor me envie a buscar as vidas, como Filipe buscou aquele eunuco. Faz de mim, Senhor, um missionário ao começar da minha casa. Desperta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Motiva-me, Senhor. Perdoa a minha negligência, perdoa a minha indolência. Perdoa o meu distanciamento de Ti e o meu esfriamento. E preenche, Senhor, o vazio da minha alma. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, nós Te louvamos e bendizemos. Clamamos a Ti, Senhor, opera poderosamente, Senhor. Dá-nos a direção bendita em relação a essas duas ações, ó Pai. Faz-nos compreender as verdades, as lições que Tu nos ensina através da Tua palavra, Senhor. Faz-nos buscar-te, Senhor, a cada dia. Como aquele eunuco buscou lá da Etiópia, foi até Jerusalém para Te adorar.
Ele não podia adentrar as igrejas, não por causa de pandemia, não porque as portas da igreja estivessem fechadas. Não havia pandemia, as portas da igreja estavam abertas. O templo estava aberto para a adoração, mas ele não podia adentrar porque ele tinha uma deformidade física. Senhor, perdoa, porque nós podemos adentrar a tua casa, buscar-te em todo o tempo. Mas muitos de nós têm se tornado eunucos espirituais. A nossa alma está vazia, Senhor. Preenche-a, Senhor, com a tua santa e gloriosa presença. Amado Espírito, preenche as almas que estão vazias. Senhor Jesus, Tu és o único que pode preencher os vazios da alma. Faze-nos também, Senhor, instrumentos de resgate das vidas que estão distantes, que já não sentem mais motivação nem alegria, que não têm mais ânimos para buscar a Tua face na Tua casa, Senhor. Usa-nos como Filipe, Senhor. Usa-nos como instrumento em Tuas mãos de poder. E perdoa-nos, ó Pai. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que amou o mundo de tal maneira, mas que ama cada vida em particular, de maneira tal, que por cada uma dessas vidas Ele fez derramar uma gota do sangue precioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a presença santa, gloriosa, consoladora do Espírito Santo de Deus, seja com todos amados, o Deus Altíssimo, desde agora e para todos sempre. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, se cumprimentem na paz do Senhor.